você vai morrer se você não colocar a casa em ordem. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Juliana Souza, eu sou terapeuta comportamental, mas hoje eu estou aqui para falar com você sobre um comportamento um pouquinho diferente. Eu quero deixar uma mensagem para você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que edifique a sua vida. Tem tanta gente que procura com tantas enfermidades, né? No corpo físico mesmo. Mas aí no fundo a gente vai perceber que as enfermidades acabam vindo da mente, são somatização que interferem no corpo. Mas Deus me chamou a atenção para algo que tem acontecido nesses últimos tempos, muito e muito e muito. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você, né? E tá ali em Isaías 38, Ezequias, ele ficou doente, ele era um rei, né? E diz assim, eu vou ler aqui para você, Isaías 38:1. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. E Ezequias, então, ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, o que eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem, que tem muita gente que precisa colocar a casa em ordem. Precisa colocar a casa em ordem. Ezequiel recebeu essa mensagem, né? Dizendo que ele ia morrer. Mas a primeira coisa que Deus pediu para ele, né? Põe a sua casa em ordem. Ou seja, Deus havia dado um tempo para ele. Havia dado um tempo para ele pensar sobre a vida dele, para pensar o que ele havia feito de certo, o que ele havia feito de errado, o que estava fora. Ele virou o rosto, ele orou. E na oração dele, ele diz assim, ó: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito tudo o que tu aprovas. E ele chorou amargamente. Então ele viu no coração dele, fazendo ali aquele pensamento, ele falou assim: olha, eu tenho servido a ti com todo o coração. Agora, por que isso está acontecendo comigo? Por que então que eu vou morrer? Por que todas essas doenças, essa somatização? Por que tá a minha cabeça que não para de doer? Meu peito parece que vai explodir. Tô com dor no meu braço, dor na minha perna, dor em tudo quanto é lugar. Dor abdominal. O que é que está acontecendo comigo, meu Deus? Por quê? Mas eu tenho de... Aí ele diz assim, depois que ele orou, ele chorou, né? Ele orou e chorou amargamente. Então, muitas vezes, Deus permite algo na nossa vida que vai trazer um choque e falar assim, olha, algo vai acontecer. No caso dele, você vai morrer se você não colocar a casa em ordem. Sabe por que Deus permite isso? Deus permite isso acontecer para que a gente venha ter um choque, para que a gente venha ser sacudido e a gente venha parar nesse período, porque tem tanta gente que está numa agitação tão grande que não tem tempo para parar, para meditar sobre como está sendo a sua vida. Já acorda pensando o que vai fazer no final da tarde, no final do dia, no final da noite. E não vive o presente momento. É muito bom você pegar e fazer uma organização do seu dia. Mas não viver ansioso, não viver muito além 10, 15, 20 horas. Tem gente que está vivendo 6 meses. 6 meses do tempo presente, 6 meses de agora. Tem gente que já está preparando para o Natal. Tem gente que já está pensando no Ano Novo. Tem gente que já está pensando... Gente, vamos parar agora no presente momento. O que é que está acontecendo no meu agora? O que é que Deus está falando comigo? O que eu preciso colocar no lugar? Por que está acontecendo tanta coisa comigo de uma vez só? E ali, ele teve esse tempo. Ele orou ao Senhor. E orou, então chorou amargamente. E quando você ora a Deus, algo acontece no mundo espiritual. Cadeias são quebradas. O mundo espiritual, ele se abre de uma certa forma que também as escamas dos seus olhos caem. Os seus ouvidos ficam muito mais atentos às coisas que Deus quer falar com você. Coisas que Deus quer falar. Aí, então, só depois que ele orou, depois que ele chorou, então, a palavra do Senhor veio, né? A Isaías, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, ouvi a sua oração e as suas lágrimas. Aí, então, Deus acrescentou para ele mais 15 anos
a vida dele. Então, o que está preciso? O que é que está acontecendo na sua vida para você entender que é um sacudir, para você entender que é um momento onde tem um pouco que eu quero falar com você. Você sempre esteve tão agitada, tão agitado para poder me escutar. Para um pouco nessa sua agitação, para um pouco de se preocupar com tantas coisas pequenas, porque são essas coisas pequenas, que não tiram do propósito de Deus. As coisas grandes você... E falar assim, não, isso aqui não vai me tirar do meu propósito. Mas e as coisas pequenas? Que vão somando uma coisa aqui, outra coisa ali. E quando você vê, você está fora do propósito de Deus. Quase não tendo tempo para buscar ler a Bíblia, quase não tendo tempo para falar com o Senhor, quase não tendo tempo para poder escutar de Deus. E os seus comportamentos humanos totalmente transformados, o seu coração agitado, a sua mente agitada. Quanto tempo você não dorme uma noite? Uma boa noite de sono. A sua alimentação totalmente descontrolada. É bom você procurar uma ajuda. Procura sim um terapeuta para poder te ajudar. É ótimo. Mas eu estou falando aqui de outro tipo de comportamento. Um comportamento na qual poderia ser evitado tanto transtornos emocionais, transtornos mentais, se você simplesmente parasse um pouquinho para poder escutar a voz de Deus. E Deus já tem falado isso muitas vezes comigo. Põe a sua casa em ordem. O que é preciso? O seu esposo, o seu filho, as coisas do seu dia a dia. O que é que está tudo assim, meio bagunçado, transtornado? Você vai ler ali, né? Isaías, todo, no Isaías 38. Medite nessa palavra, né? Então ele começa a falar assim, olha, que a minha casa foi derrubada, no versículo 12, foi tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. Ele me cortou como um pedaço de tecido. Gente, quando algo que Deus permite acontece para poder trazer aquela sacudida, e quando Deus permite aquele tempo para você parar, você vai ver, nossa, a minha casa quase caiu aos pedaços, a minha vida quase foi destruída, a minha saúde quase foi perdida. Tem gente que tem que parar num hospital para poder ter esse tempo de meditação. Meu Deus, o que eu fiz até hoje da minha vida? E ele gritava, né? Gemia como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Ele dizia aqui, estou aflito, Senhor, venha ao meu auxílio. O que você está esperando acontecer na sua vida para você começar a fazer igual Ezequias? Venha ao meu auxílio, Senhor. Hoje você tem uma saúde, você tem uma casa, hoje a sua vida está equilibrada ou está começando a desequilibrar e talvez você não está sabendo por quê. Venha ao meu auxílio. Mas ele diz aqui, para que possa dizer? Ele falou comigo, mas qual maneira que Deus falou com ele? Ele diz que ele mesmo fez isso. Qual maneira que Deus permitiu dar essa sacudida nele e disse esse recado, você vai morrer se não colocar a sua casa em ordem. O que é? Qual é o problema? A sua casa aqui pode ser interpretada como a sua casa, literalmente, né? Todas as coisas. Mas a sua casa pode ser interpretada como a sua vida com Deus, a sua saúde, a sua meditação diária, o seu encontro profundo com Deus. Aí ele diz aqui, andarei humilde toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Talvez está faltando humildade, né? De você se colocar, reconhecer os seus erros, de conhecer de que você não é nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Para quem já me acompanha, para quem me conhece, eu passei por vários momentos, eu passei por depressão. Há 3 anos atrás, por depressão, crise de pânico, ansiedade, eu passei por várias coisas. Eu quase morri, quase enlouqueci. E a única coisa que sobrou de tudo o que aconteceu foi o sopro de vida na qual eu dizia, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ali eu tive que aprender tudo de novo, mas aprender com Deus da maneira certa. Foi aí onde eu me tornei terapeuta, isso aí já fica para uma outra história.
né, para ajudar a outras pessoas da quais passaram pelos mesmos sintomas ou talvez pior, né? Mas aqui Ezequias, ele teve um encontro direto com Deus e disse assim: Senhor, por tais coisas os homens vivem. Versículo 16, por ela vive também no meu espírito. Tu me restauraste a saúde. A saúde dele estava abalada. Tu me restauraste a saúde. E deixaste-me viver. Foi para o teu benefício que tanto sofri. Foi para o benefício de Deus que eu passei por tudo o que passei. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei há 3 anos, Deus não estaria colocado talvez assim um ministério nas minhas mãos. Porque eu também tenho um chamado missionário. Deus não teria colocado todos esses conhecimentos adquiridos para poder ajudar outros. Então entenda o seu momento, entenda também o teu sofrer. Entenda que tudo é um plano e um propósito debaixo da mão de Deus. O benefício que tanto sofri. E em teu nome me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E talvez por trás de tudo isso, ainda há pecado a ser confessado. Ainda há pecado a ser colocado de Deus. Deus, eu tenho pecado diante de ti. Eu tenho feito isso que desagrada a ti. Pois na sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o seu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar a tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Somente os vivos, somente aquele para que Deus chamou para um plano e um propósito, somente aquele que tem entendido o tempo do Senhor na sua vida, o tempo que você deve parar para poder escutar, somente aqueles é que vão poder falar assim: olha, os vivos, somente o vivo. Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de viver e te louvar como hoje estou fazendo. Essa mensagem venha de encontro ao seu coração, para que você possa entender da doença de Ezequias. Foi para um chamado. Qual é o chamado que Deus tem para você? Qual é o chamado que Deus está querendo fazer agora, nesse momento, através dessa mensagem? É um chamado para um arrependimento? É um chamado para você parar? É um chamado para você refletir? É um chamado para você colocar a sua casa em ordem? É um chamado para você colocar a sua saúde em ordem? É um chamado para você pedir perdão? É um chamado para você voltar aos caminhos? Qual é o chamado para você nessa hora? Não espera a cova chegar na sepultura, ela não pode louvar o nome do Senhor. E Deus tem planos e propósitos muito maiores para a sua vida nesse dia. E eu vou deixar esse versículo para você. Ponha sua casa em ordem. Ponha sua casa em ordem. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Possa te renovar, para te dar forças. E depois eu quero fazer, logo em seguida, eu vou fazer um outro vídeo, para que esse não fique longo, para um outro comportamento, pela qual Deus tem nos chamado nesses dias. Você é um homem, mulher de Deus. Não deixe sua profissão ficar na frente do chamado que Deus tem para você. A não ser que a sua profissão já seja, né, um pastor, já seja um missionário. Mas se você tem outra profissão e tem um chamado, Deus está chamando os verdadeiros adoradores. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Esse é um novo tempo. Um beijo no seu coração. Fique na paz. Fique com Deus.